A enorme visibilidade em torno da inteligência artificial desde que o ChatGPT foi lançado há um ano e meio reacendeu o velho temor de que em algum momento perderemos os nossos empregos para as máquinas. Mas para o futurista em IA Zach Kass, a tecnologia pode provocar outras mudanças no mundo do trabalho que podem levar a verdadeiras crises de identidade nas pessoas. Zach, que é um dos primeiros profissionais da OpenAI, a criadora do ChatGPT, onde aliás ele atuou por 14 anos, acredita que as pessoas continuarão trabalhando, mas em muitos casos elas não poderão fazer o que gostam ou no que foram formadas, porque a função será realizada por um robô. E aí nasce o problema. Segundo ele me contou na quinta-feira, nós conectamos intrinsecamente nossa identidade de trabalho à nossa identidade pessoal. O Zach esteve no Brasil na semana passada para participar do VTEX Day, um dos maiores eventos de e-commerce do mundo. E, segundo ele, mesmo que as necessidades das pessoas sejam atendidas, não poderem trabalhar com o que desejam pode lhes causar fortes reações. Esse seria o maior medo dele. Bom, se nada for feito, essa previsão sombria pode mesmo se concretizar. Diante dessa perspectiva, os profissionais experientes e os recém-formados devem fazer os movimentos certos para não ficarem desempregados ou para não serem jogados nessa crise profissional e de identidade, o que seria ainda mais grave. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O futurista, naturalmente, não é o único a se preocupar com os impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho. Uri Levin, cofundador do Waze, que dividiu o palco, aliás, com o Zach na quinta, me disse um dia antes que sempre há o medo de que a inteligência artificial, tire o nosso emprego. Mas, segundo ele, o que sempre aconteceu com tecnologias que surgiam foi um aumento da produtividade e, portanto, segundo ele, do tamanho do mercado, ocasionalmente também mudando aí os tipos de emprego. Já o Neil Patel, outro palestrante internacional do evento e referência global em marketing, me disse na sexta que a inteligência artificial afetará as profissões e algumas pessoas perderão sim seus empregos, mas ele pondera que a IA também aumentará a produtividade das pessoas, mas para isso elas precisarão ter conhecimento de IA para poderem fazer melhor o seu trabalho. Bom, a aceleração de nossas vidas aumenta a chance do temor do Zach acontecer. Conversei sobre isso com a Katy Suniga, que é psicóloga especializada nas interações entre o ser humano e a tecnologia. E ela me disse que somos constantemente levados a demonstrar resultados, a aparecer nas redes, né? E aprender coisas diferentes em um ritmo cada vez mais intenso. Ela explica que não podemos perder a nossa essência pessoal e profissional diante de tanta pressão. O Zach, por sua vez, afirma que será muito difícil para algumas pessoas entenderem que haverá trabalho disponível, mas não o que elas gostariam de fazer. E mesmo que elas continuem ganhando seu dinheiro, isso poderá deixá-las sem propósito. Segundo a Kat, nossa formação e experiência profissional são fortalezas que podem ajudar a nos posicionar diante do avanço dos robôs sobre nossas funções. E mesmo com máquinas mais eficientes, a nossa essência continuará nos acompanhando e nada do que sabemos se perde. Segundo ela, isso nos torna seres mais estruturados e completos. A nossa humanidade acaba sendo, portanto, o nosso diferencial. Ela lembra que isso não é uma briga contra a tecnologia, mas observa que muitas pessoas estão se entregando a usos indevidos da IA, quando na verdade o que precisamos fazer é nos apropriarmos do que ela nos oferece de bom, reforçando o que somos, né? E aliás também as nossas profissões, com a ajuda da IA. E de fato a inteligência artificial deve funcionar apoiando o ser humano e não representando ameaças à sua integridade física e mental. O Zach ressalta que
todo o desenvolvimento dessa tecnologia deveria atender a dois princípios essenciais: o alinhamento e a explicabilidade. O primeiro se refere a quanto as propostas das plataformas estão preocupadas genuinamente com os interesses dos seres humanos. Já a explicabilidade, como o nome sugere, indica se os sistemas são capazes de explicar ao usuário com clareza suas decisões. Ele diz que essa é uma busca contínua e interminável e que, se pudermos fazer essas duas coisas, então todo o resto torna-se totalmente aceitável, né, e muito menos importante, segundo ele. O futurista defende a regulação internacional da tecnologia para garantir esses dois conceitos, prevenindo desenvolvimentos irresponsáveis. E para ele, qualquer coisa que não esteja falando sobre alinhamento e explicabilidade está introduzindo oportunidades para corrupção e interesses especiais. Bom, todas essas considerações refletem um cenário de transição em que estamos envolvidos com a inteligência artificial. Os avanços dessa tecnologia são galopantes, né, e invadem os mais diversos setores. Por outro lado, de tempos em tempos, os próprios desenvolvedores demonstram surpresa com os resultados de suas criações. Isso alimenta incertezas e até medos em torno da IA, o que pode levar a decisões desastrosas que impeçam uma adoção construtiva e consciente dessa tecnologia transformadora. E o Zak possui uma posição privilegiada nessa indústria para poder fazer essas afirmações conscientemente. Apesar disso, e de certa forma, principalmente por isso, precisamos encontrar mecanismos para garantir esse desenvolvimento responsável para as máquinas buscarem o melhor para a humanidade e não apenas para grupos específicos. Isso se dá por legislações maduras e por grandes debates sociais para a conscientização de usuários e de empresas desenvolvedoras. Esses são caminhos necessários para que a inteligência artificial ajude a humanidade a atingir um novo patamar de produtividade sem ameaçar a saúde mental das pessoas. E isso deve acontecer não porque as máquinas cuidarão de tudo, mas porque nós mesmos deveremos continuar realizando aquilo que gostamos, porém de uma maneira mais fácil, rápida, mais eficiente, com a ajuda delas. A nossa humanidade deve prevalecer. É isso aí, meus amigos. Você já tinha pensado nisso? Você tem medo que uma máquina roube seu emprego ou que impeça você de trabalhar com o que gosta? Como que a gente pode se proteger disso? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.